Olá, estou de volta com mais um Política em Pauta. E no programa de hoje, recebendo o vereador de Marechal Cândido Rondon, Arion Naziguil, do Partido Progressistas. Arion, é sempre uma satisfação recebê-lo aqui. Bem-vindo. Obrigado, Ana. Sempre um prazer meu estar aqui com vocês. Eu sempre destaco o carinho grande que eu tenho pelo Jornal Presente, pela família Kunzler, então dividir essa bancada com vocês para mim é sempre uma satisfação. Arion, vamos falar de políticas, eleições. Afinal, o seu nome tem sido muito lembrado para o pleito que se aproxima, né? 2024 tá batendo a porta. Até poucos dias cogitava-se a sua disposição ou uma eventual pré-candidatura sua ao executivo aqui de Marechal. Agora me parece que já há algo oficial. Você é pré-candidato a prefeito? Sim, Ana, eu sou pré-candidato a prefeito do nosso município. Alguns dias atrás eu estive aqui com vocês, até alguns meses atrás, numa entrevista. Naquela oportunidade foi me perguntado se eu era pré-candidato e eu disse que eu gostaria de ser. Porque eu sempre disse que no âmbito da política a gente precisa construir as situações. A gente não pode impor uma pré-candidatura, a gente não pode dizer que é sem ter o apoio das pessoas em volta. Então, nesse tempo para cá, a gente veio construindo essa pré-candidatura e eu vejo que ela se consolidou. Então, hoje sim, eu sou pré-candidato a prefeito do nosso município e tenho certeza que nós teremos um caminho muito frutífero pela frente. Algumas pessoas falam, mas em 2021, o Arion falou que seria candidato a deputado estadual, né, no pleito de 2022, o que acabou não acontecendo. Mas no caso de agora, da pré-candidatura a prefeito, é para valer, Arion? Dá para acreditar que realmente é uma pré-candidatura que vai ser mantida? Sim, Ana, claro, ela é para valer. Eu também sempre destaco que não depende só de mim, vai depender de muita questão partidária, de convenções, de escolhas, né? Tudo isso faz parte do jogo político numa pré-eleição. Mas no que depender do vereador Arion, sim, estou disponível, estou disposto e quero ser candidato a prefeito do nosso município. Há poucos dias nós tivemos a divulgação da primeira pesquisa oficial aí, né, de intenção de voto para o executivo de Marechal Rondon, no qual você aparece liderando com folga, digamos assim. Essa pesquisa, e talvez até as pesquisas de consumo interno que são feitas pelo grupo, ou de repente até de forma particular, elas interferiram nessa sua decisão? Elas tiveram, vamos dizer assim, que foram o fator decisivo para você decidir ser pré-candidato a prefeito? Elas interferem, elas ajudam a gente a ter uma noção do panorama, a saber como estão a situação no município, como está a aceitação do nome, mas eu acredito que não seja ela o fator decisivo. O fator decisivo, de fato, foi a construção, como eu disse, que a gente fez ao longo desse tempo para cá, e principalmente a aceitação positiva por parte das pessoas. Quando a gente sai na rua, quando a gente está em um evento, quando a gente conversa com o cidadão rondonense, a gente vê a aceitação, o desejo, o anseio dessas pessoas de ter uma renovação, de ter uma mudança, de ter um nome novo administrando o município. Eu acho que esse é o principal fator, é a nossa vontade de contribuir para o município e a parceria, a disposição que as pessoas têm de aceitar e de confiar no nosso nome para estar à frente desse cargo. Você tem a sua trajetória política já, né? Já está aí no seu segundo mandato como vereador. Claro que quem está na política almeja novos cargos, enfim, nem todo mundo, mas a grande maioria sim. No caso do Arion, o que lhe motiva a ser prefeito? Muitas vezes as pessoas, você é vereador, sei lá, às vezes é vereador por tantos mandatos e nunca se arrisca ao executivo, digamos assim. No teu caso, por que ser prefeito de Marechal Rondon? Eu sempre digo também, Ana, que eu nasci em Marechal Cândido Rondon, eu cresci em Marechal Cândido Rondon e eu passei a minha vida toda acompanhando as administrações, cuidando do nosso município. Cada prefeito que passou pelo nosso município fez a sua parte, deu a sua contribuição. Mas eu vejo que hoje as pessoas querem uma política nova, as pessoas querem uma política pensando lá na frente. Não é mais aquela política do quanto pior, melhor, de um lado jogando contra o outro, de um lado tentando destruir o outro, de um lado prejudicando o outro. As pessoas precisam estar unidas pensando no município que gere mais empregos, que tenha mais condições para o seu agro produzir e gerar riqueza para os nossos municípios, que tenha mais condições para as pessoas carentes, que tenha mais cuidado na saúde com as pessoas que dependem da saúde pública, que não sobrem filas na educação para que as pessoas possam ter acesso livre à educação, às creches, às escolas do nosso município. Então eu vejo que por mais que muitos prefeitos passaram na história do nosso município e deram a sua contribuição, colaboraram efetivamente, nós podemos muito mais. Marechal Cândido Rondon hoje tem um orçamento de mais de 300 milhões de reais, todos os anos. Passa pelos cofres do município mais de 300 milhões de reais. Com esse dinheiro, claro, é feito muita coisa, mas pode ser feito muito mais. E essa disposição, essa é a minha vontade, esse é o meu desejo. É um sonho de ver o nosso município crescer muito mais do que tem crescido e de ser muito mais do que ele tem sido.
Então, por isso que quando o meu nome tornou-se viável para essa pré-candidatura, eu aceitei. Eu abracei essa situação, abracei essa possibilidade e me coloquei à disposição. Exatamente para fazer essa transformação, para fazer aquela política que nós sempre sonhamos na prefeitura, na administração municipal de Marechal Cândido Rondon. Eu sei que é muito cedo ainda, é apenas uma pré-candidatura e até a caminhada, digamos assim, até as convenções, e, enfim, a campanha tem muito tempo pela frente. Mas o que as pessoas podem imaginar no eventual governo Arion? Qual seria o carro-chefe da sua gestão? Tem alguma área assim que você tem, vamos dizer assim, que seja a menina dos olhos, que assim, se você realmente vir a se tornar prefeito, que você vai dar uma atenção especial? Eu acredito que mais ou menos caminha no mesmo sentido que eu venho atuando como vereador nesses 6, 7 anos, né? Eu sempre dei uma atenção muito especial para 2 setores que para mim são os mais importantes de qualquer administração, que é saúde e educação. Saúde, porque quem não tem saúde não tem nada, não adianta você não ter saúde, não fornecer saúde para a população e achar que outros setores vão ser mais importantes do que ela, e educação, porque é a base de tudo. Então eu acredito que esses 2 setores serão, claro, os carros-chefes, serão os mais importantes, mas sem nunca esquecer, e muito pelo contrário, valorizando demais, principalmente o setor do nosso interior, o setor da nossa ação social com as pessoas mais carentes, o setor produtivo do nosso município, que merece uma atenção mais especial, geração de empregos, produção de renda. Então, tudo isso precisa fazer parte de um novo governo. Eu vejo que isso precisa estar na linha de frente de uma administração que pense com mais cuidado, com mais humanismo para o nosso município. Arion, a gente percebe que tudo se encaminha para que você seja o nome do grupo de oposição, né, a candidato a prefeito. Isso ainda não está definido ou já está definido? Nós já temos muitas definições, Ana. Nós estamos esperando um momento oportuno para consolidar isso com o grupo de oposição e fazer o anúncio oficial. Então, a gente tem ainda algumas conversas a serem feitas, temos ainda algumas pessoas a serem buscadas, a serem conversadas, mas eu acredito que muito em breve a gente vai ter novidades nesse sentido e serão muito positivas. Quando digo isso, até outro dia o vereador Juca esteve aqui, inclusive num bate-papo aqui comigo, e ele falou que ele retirou a sua pré-candidatura a prefeito, porque nesse momento o MDB está em melhores condições de apoiar o nome do que ser, né, apresentar o cabeça de chapa, digamos assim. Isso nos leva a crer que as conversas com o MDB, as articulações com o MDB estão bastante evoluídas, avançadas. É por aí, Arion? É por aí. Esse é o caminho, Ana. Eu acredito que nós vamos montar um grupo, como o próprio vereador Juca muito bem disse aqui na entrevista, suprapartidário. A gente vai deixar, às vezes, os partidos até numa segunda posição e nós vamos focar mais em pessoas. As pessoas que estão nos partidos, isso é o que importa para nós, muito mais do que a sigla como um todo. E o que a gente está construindo é exatamente esse grupo suprapartidário. Nós não teremos 1 ou 2 partidos, nós pretendemos ter vários. Mas o que mais importa para nós é que essas pessoas que estão nesses partidos, que podem somar, que podem colaborar, que podem vir junto nesse projeto, estarão conosco. E é exatamente isso que nós estamos montando. O MDB é peça-chave fundamental nesse processo. E eu tenho certeza que, como você bem disse, será isso que será consolidado e será isso que em breve será anunciado para toda a nossa população. Quando você fala desses outros partidos que vocês pretendem agregar nesse grupo suprapartidário, quais seriam esses partidos que vocês, de repente, já mantiveram contato, ou outros que ainda, né, pretendem conversar? Ainda é cedo para a gente falar definidos em partido, né? Até porque as janelas partidárias só abrem lá em abril do ano que vem. Então, possivelmente, as definições de quais partidos estarão no grupo efetivamente, a gente vai conhecer só para o final, perto do final do ano, para o começo do ano que vem, quem sabe até lá por abril do ano que vem. Então, ainda é muito cedo a gente lançar um nome sem ter a certeza de que isso vai se consolidar. Mas o que eu posso dizer é que são vários partidos que a gente está conversando, partidos bons, partidos concretos, com viabilidade de eleição, com desejo de ter um prefeito em Marechal Cândido Rondon, com desejo de ter uma chapa de vereadores forte no nosso município, e é isso que nós vamos fazer, construir algo para sairmos vitoriosos. Esse é o desejo, esse é o anseio e é isso que nós estamos trabalhando para que aconteça. Arion, em relação à questão do Progressistas, a gente sabe que está aí uma polêmica já há algum tempo, né? Porque tem uma ala que está com o grupo do prefeito Márcio Halber, inclusive, né? Tem cargos na prefeitura. E aí tem a outra ala, né? Que não, vamos dizer, que não é tão favorável a integrar o grupo. Recentemente até teve uma polêmica, inclusive publicamos aqui uma matéria de uma visita sua ao deputado Dilceu Esperafico, em que ele teria dito que o PP, na verdade, tem o desejo de ter um pré-candidato a prefeito, muito mais do que ter, né, o vice-prefeito. E aí criou-se toda uma polêmica, o presidente do Progressistas, o Claudinho, se manifestou, e aí a gente sabe que aconteceram muitas coisas de bastidores também. Como é que está essa situação hoje? Está superada? Eu acredito que está superada, né? A gente teve uma conversa dentro do Progressistas, isso já vem sendo conversado há muito tempo, de que quem quer ter o anseio de ser candidato
tem todo o direito de anunciar o seu nome como pré-candidato, seja para prefeito, para vice-prefeito, para vereador. E a conversa que nós tivemos no Progressistas é que o vereador Claudinho tinha esse desejo de ser um pré-candidato a vice-prefeito, podemos dizer assim, e eu teria o anseio de ser um pré-candidato a prefeito. Isso foi respeitado no grupo de que ambas as partes fariam o seu trabalho, fariam a sua pré-campanha e levariam o seu nome lá na frente. Quem estivesse com a candidatura mais consolidada no momento oportuno seria quem o Progressistas iria abraçar. E o deputado Esperafico foi exatamente essa situação que nós tivemos com ele aquele dia. O desejo dele de ter um pré-candidato, e posteriormente, claro, um candidato a prefeito de Marechal Cândido Rondon. Alguém que encabece o Progressistas, que encabece essa chapa e leve o nome do partido efetivamente para o pleito eleitoral. É isso que nós publicamos, que nós trabalhamos, inclusive compartilhamos aquele dia. Esse desejo do Esperafico de ter um pré-candidato e posteriormente um candidato a prefeito de Marechal Cândido Rondon. Eu acredito que dentro do Progressistas essa situação está bem tranquila. Existem duas alas que se respeitam, isso é o mais importante, claro que há divergências, há discussões naturais, mas cada um respeitando o ponto de vista do outro. E a construção que se fará a partir disso, eu acredito que será muito profícua e será aí nos próximos dias, nos próximos meses, eu acredito que nós vamos ter um posicionamento efetivo do partido, decidindo que lado tomar, que lado seguir, e se efetivamente vai com o Arion como pré-candidato a prefeito ou permanece no grupo da situação, eu penso que isso em breve terá que ser resolvido e será, acredito eu. Com certeza deve ter gente que vai sair do partido, não se sabe quem ainda, mas isso é um caminho praticamente sem volta, Arion. É natural que não se agrade todo mundo. Se o partido se consolidar em torno da pré-candidatura minha, é natural que vão ter pessoas insatisfeitas que estão vinculadas hoje ao governo do prefeito Márcio Halber, que possivelmente vão deixar o partido. Assim como acredito eu que se o partido mantiver esse posicionamento de uma ideologia direta com o governo municipal, não assumindo aquilo que foi conversado lá atrás, tem pessoas que acreditam na minha pré-candidatura que também não vão estar felizes e satisfeitas dentro do partido. Então eu acredito que não se agrada a todo mundo. Então, de um lado ou de outro, a gente vai ter pessoas insatisfeitas que possivelmente vão deixar a sigla partidária. Inclusive você pode deixar o partido, caso se concretizar essa segunda hipótese que você comentou? Eu sou pré-candidato a prefeito, Ana. Eu quero, como eu disse bem no começo, levar isso até o fim. Eu não seria pré-candidato a prefeito se o partido me barrasse. E isso eu deixei bem claro numa reunião do Progressistas. Eu não tenho pretensão de sair do Progressistas, abre aspas, a não ser que o Progressista saia comigo. Então, se eles entenderem que eu não sou o nome adequado do partido para ser o pré-candidato a prefeito, eu vou precisar buscar novos caminhos. Isso é fato. Mas é claro que as pessoas que estão lá dentro, como eu disse antes, também são muito mais importantes do que a própria sigla partidária em si. Muitas delas eu tenho certeza que vão me acompanhar independentemente de partido. Porque elas acreditam nesse projeto de futuro que a gente está falando, que a gente está cumprindo, que a gente está levando a feito. Arion, está em tratativas a questão da nova executiva do Progressistas? A que pé que está isso? Isso está prestes a acontecer? Vai demorar mais um pouco? Como é que está isso? Está em tratativas, ainda a gente não tem nenhuma definição oficial. Inclusive, na segunda-feira agora passada, era para haver uma reunião do Diretório Estadual do Progressistas em Curitiba, onde seriam tomadas algumas definições sobre o que seria feito com o partido em Marechal Cândido Rondon, se principalmente o deputado Esperafico continuaria com a liderança política no nosso município, mas essa reunião acabou não acontecendo. Então a gente depende muito ainda do Diretório Estadual e, claro, do Diretório Nacional, para que a gente possa tomar uma definição efetiva sobre a executiva aqui de Marechal Cândido Rondon. Então está em tratamento, a gente está tratando disso, a gente está cuidando disso, a gente está em conversas, mas por enquanto ainda a gente não tem nada definido. Arion, todo o período pré-eleitoral, claro, ainda estamos longe, mas as articulações elas começam agora. Como é que tem sido com você e o grupo aí das pessoas que estão diretamente envolvidas aí, articulando essa sua pré-candidatura ou, enfim, pensando na eleição de 2024? Vocês têm tratado com pessoas do grupo do Márcio Halber, do prefeito Márcio Halber, a possibilidade, vamos dizer assim, de grandes nomes do grupo deles, de repente passar a integrar o grupo de vocês nas eleições de 2024? Com certeza, Ana, isso faz parte da construção natural da política e eu vejo que muitas pessoas hoje do grupo político da atual administração estão insatisfeitas, seja com a forma com que são tratadas lá dentro, com a forma com que são consideradas pelo atual gestor ou mesmo pela sua administração. Isso não faz com que as pessoas estejam satisfeitas. Elas vislumbram muitas vezes na minha pré-candidatura uma possibilidade de serem reconhecidas, de serem valorizadas como pessoas importantes que são no cenário político do nosso município. E claro, tem outras pessoas que também estão satisfeitas, que não é esse o caso, mas que acreditam também no nosso projeto e que já nos buscam ou que nós podemos buscar e que eu acredito que lá na frente estarão conosco também. Nomes fortes, nomes importantes, pessoas viáveis até mesmo para uma eleição de vereador, que acreditam nesse projeto e certamente estarão conosco no momento oportuno.
Quando a gente fala de eleições e todo mundo fica aí, né? Poxa, né? O cenário está se aproximando e a gente escuta muitas coisas. E dos fatos que a gente escuta muito é que, assim, uma candidatura, Arion a prefeito e Adriano Bax, hoje secretário do prefeito Márcio Hauer, seria uma chapa imbatível. Existe a possibilidade disso acontecer? Eu acredito que sim, da minha parte sim. O Adriano Bax é meu colega vereador, uma pessoa pela qual eu tenho um carinho imenso. E é uma pessoa que politicamente tem uma expressão gigantesca. A gente precisa e a gente admira a capacidade do Adriano Bax em fazer política. Não ele só como pessoa, que é uma pessoa muito boa, mas como agente político, uma pessoa extraordinária. Se a gente puder ter ele ao nosso lado, será um caminho importantíssimo. Eu acredito que essas conversas precisam avançar ainda. Eu preciso conversar com o Adriano Bax pessoalmente também. A gente não teve essa conversa ainda frente a frente, olho no olho, para que a gente possa pensar juntos no futuro. Mas eu tenho certeza que isso seria, como eu disse, um caminho bastante profícuo. Eu acredito que seria uma oportunidade excelente de nós termos um pré-candidato a prefeito, um pré-candidato a vice-prefeito, que pensam juntos no município de Marechal Cândido Rondon. Outro nome que tem sido muito falado, que seria assim, muito bacana para a sua chapa, você prefeito, é o da ex-primeira-dama, né, a Maria Cleonice Freitas. Outro dia, inclusive, eu vi que você publicou uma foto de vocês dois nas suas redes sociais, e isso já foi um teste, já foi para, vamos dizer assim, vamos testar a popularidade, se essa chapa emplaca, não emplaca. Como é que foi isso, Arion? Teve um respaldo, o pessoal realmente, assim, acha que seria uma chapa bacana, até pelo fator de ter uma mulher e também pela expressividade que a Maria Cleonice tem, né, no nosso município, diante de todo o trabalho que ela fez enquanto primeira-dama. Da mesma forma, como eu falei do Adriano Bax, a Maria Cleonice segue no mesmo caminho. É uma pessoa fantástica. Quem conhece a Maria Cleonice sabe do trabalho que ela fez, principalmente, claro, na assistência social do nosso município, confia nela de olhos fechados para uma eventual candidatura a vice-prefeita, quem sabe a vereadora, ou até a prefeita, se fosse o caso. Então a gente está tentando construir o melhor caminho para essa vice-candidatura. A gente tem nomes que a gente deseja, que a gente pensa, que a gente trabalha, que a gente conversa. Por enquanto, nada definido ainda, mas eu posso dizer que tanto o nome do Bax como o nome da Maria Cleonice, para mim, podendo ter a oportunidade deles como um vice-prefeito na minha chapa, seria de grande satisfação. A gente sabe que para todo grupo ele precisa se unir, abraçar a causa, digamos assim, numa eleição, para que se saia para um caminho vitorioso. Mas também sabemos que na última eleição, por exemplo, o grupo de oposição, ele acabou meio que tendo um racha, muitas pessoas do grupo, e especialmente do MDB, não abraçaram a candidatura, né, do candidato deles na época, o Pedrali. Como reverter tudo isso, Arion? Até há pouco tempo se falava, mas a oposição segue esfacelada, segue quebrada, mas hoje a gente também já começa a perceber que não é tanto assim, né? Inclusive o Juca, outro dia aqui, afirmou que quem fala isso não sabe, né, do que acontece nos bastidores. E como é que é isso? Você acredita que dessa vez vai ser diferente, que o grupo da oposição realmente vai abraçar a causa? Se você quiser ganhar uma eleição, tem que ter união, senão não vai. Como é que é isso? O MDB vai abraçar a sua candidatura depois de tanto tempo tendo aquela... Eles sempre foram cabeça de chapa, né? E agora? Vão abraçar a candidatura do Arion realmente como tem que ser abraçada para ter sucesso nas urnas? Eu vou refazer as palavras do Juca aqui, vou repeti-las. A oposição não está dividida. A oposição está mais unida do que nunca em Marechal Cândido Rondon. Nós passamos por um período turbulento lá atrás, principalmente na última eleição municipal, mas isso já foi e continua sendo revertido a todo momento. Eu vejo que hoje as pessoas que estão no grupo de oposição, e a gente fala aqui principalmente das lideranças políticas, hoje nós temos os 3 vereadores do MDB, vereador Moacir, vereador Padeiro e vereador Juca, nós somos parceiros. Nós estamos juntos e nós estamos caminhando no mesmo caminho para construir essa candidatura para 2024. Então, se em algum momento passado, como de fato esteve a oposição rachada, ela não está mais. Hoje se acredita, isso foi construído com conversas, com diálogo, com humildade, com simplicidade, com valorização das pessoas que realmente são importantes e que precisam estar junto nessa construção. Eu vejo que esse caminho deu certo. Hoje a oposição está mais unida do que nunca e a gente tem certeza de que na eleição do ano que vem nós vamos estar todos juntos, caminhando juntos, independentemente de qual partido na cabeça, ou qual partido como vice, ou qual partido apenas apoiando, mas esse grupo estará junto num projeto de construir uma candidatura viável para a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon. Arion, falando de prazos, na sua opinião, o ideal seria que essa chapa aí de pré-candidatos
que ela seja oficializada, digamos assim, ainda esse ano, ou assim, se for pelo menos até o comecinho ali de 2024, também não seria ruim? Qual que é a tua opinião? Você acha que o quanto antes melhor para trabalhar os nomes? A gente sabe também da última eleição, que foi tudo meio em cima do laço e acabou mudando um monte de coisa, e às vezes não é tão favorável, né? Como é que você vê isso nesse processo de agora? As conversas começam desde já, mas a definição, como eu disse, só pode ocorrer lá na janela partidária. Então, isso só vai acontecer em abril do ano que vem. Naturalmente, nós teremos candidatos de ambos os lados que vão migrar de partidos, né, que vão, às vezes, migrar até mesmo de posicionamento político. E isso, quando a gente fala principalmente dos vereadores eleitos, dos vereadores que estão com o seu mandato, só pode ocorrer lá em abril de 2024. Então, o prazo que a gente coloca, se a gente estipula assim, qual é o prazo, Arion, para essas definições? Eu colocaria exatamente que é abril do ano que vem, que é o momento oportuno que os agentes políticos, principalmente, terão a oportunidade de tomar suas decisões partidárias, suas decisões de grupo e definirem um apoio a um candidato ou a outro. Então, a gente pode colocar aqui que ainda vai levar um tempinho para essas definições oficiais, mas conversas, bate-papo, bastidores já estão ocorrendo há bastante tempo. Arion, há poucos dias o programa do Piccolo divulgou uma pesquisa e que você, como eu falei antes, no começo da entrevista, você aparece liderando com folga, com 25% das intenções de voto, seguido do Sauer com 13%, do Bax com 9%, Tadeu 9% e Maria Cleonice 8%. Qual leitura você faz dessa pesquisa? Essa pesquisa é reflexo do trabalho que a gente tem feito, Ana, é reflexo daquilo que a gente tem construído ao longo de toda a minha carreira política em nosso município. Nós temos trabalhado de uma forma árdua, nós temos trabalhado de uma forma comprometida, pensando no bem-estar coletivo, sem interesses pessoais, sem amarrações, sem conchavos, sem aquela velha política do tapinha nas costas, do quanto pior, melhor, como eu falei antes. A gente tem construído essa política que as pessoas agora desejam, que as pessoas esperam. É só você conversar com o cidadão de Marechal Cândido Rondon, o cidadão do Brasil todo, para você ver que a política que se espera agora é exatamente essa política da união, essa política de fazer o bem para o nosso município. E nós mostramos que isso é possível, que é possível fazer política sem depender de questões pessoais, que é possível fazer política pensando no bem-estar coletivo. E as pessoas, de uma maneira muito grata, reconheceram isso nessa pesquisa. Eu disse e tenho dito nos últimos dias que é a maior recompensa para o político é você trabalhar, é você se dedicar, é você sair da sua casa, às vezes deixar sua família de lado, você se dispor e se entregar para a população de Marechal Cândido Rondon e de repente ver uma pesquisa onde seu nome está despontado. É sinal de que a população está reconhecendo e está vendo que aquilo que a gente está fazendo realmente é de coração, é de verdade, é para fazer o bem para a nossa população. E os nomes que vêm atrás de mim não são diferentes, Ana. Principalmente que a gente pode falar do vereador Sauer, do vereador Bax, agora secretário, da Maria Cleonice, são pessoas que fizeram muito pelo município de Marechal Cândido Rondon, continuam fazendo em muitas situações e, portanto, são reconhecidas pela população. Então, isso é uma grata satisfação e é a grata alegria de a gente poder ter retribuído a confiança das pessoas através do trabalho que a gente deposita no nosso município. A gente sabe que o grupo, às vezes até particularmente as pessoas também fazem pesquisas para consumo interno, até para saber a opinião, como é que você está perante a comunidade. Os números dessa pesquisa divulgada no Piccolo, elas são mais ou menos semelhantes com os números das pesquisas que vocês têm feito para consumo interno? São praticamente idênticos. Os números são muito próximos, há pouca divergência em raras situações, mas quando a gente pega principalmente as pesquisas estimuladas, mesmo as pesquisas em geral, os números em geral, a gente vê que batem muito proximamente. Então eu acredito que essa pesquisa que foi divulgada pelo Piccolo, acredito não, eu tenho certeza que é uma pesquisa fidedigna, é uma pesquisa que demonstra o real cenário de Marechal Cândido Rondon, porque nós temos pesquisas de outros institutos, em outros momentos, em outros meses sendo feitas, que batem muito próximo com essa pesquisa que foi divulgada agora. Nessas pesquisas aí, a gente sabe também que a gestão do prefeito Márcio Halber, ela é muito bem avaliada pela população. Sabendo disso, o prefeito Márcio sabe que tem um grupo forte, né, que tem pessoas importantes no seu grupo. Ele tem afirmado com convicção, inclusive para algumas entrevistas aqui conosco, que ele tem certeza que o grupo dele vai vencer as eleições em 2024 e vai fazer história em Marechal Rondon, né, pela primeira vez, de forma inédita, vencer 3 eleições consecutivas. Que leitura você faz disso, Arion? Isso é para amedrontar o grupo essa confiança toda é para, de certa forma, amedrontar o grupo da oposição? Ou realmente, assim, ele tem, o grupo, por ser forte, ele tem realmente esse respaldo, assim, que de repente dá essa sensação, olha, a gente tem tudo para ganhar e vamos ganhar? Como é que você vê isso?
Olha, com o devido respeito, para mim a palavra que define essas afirmações é prepotência. A gente não pode sair afirmando que a eleição está ganha quando quem define a eleição é a população de Marechal Cândido Rondon. Eu sou pré-candidato e quero ser candidato a prefeito de Marechal Cândido Rondon, tenho os números favoráveis ao meu lado, mas eu sei que eu só serei prefeito de Marechal Cândido Rondon se eu passar essa confiança para a população e se a população acreditar que o meu projeto é o melhor. Você se impor e se colocar como o vencedor de um processo eleitoral, principalmente 1 ano e meio antes desse processo eleitoral, foge um pouquinho da razoabilidade para a gente não falar outra coisa. Então, claro, existem estratégias que são usadas para isso. Eu vejo que o prefeito bate no peito e propaga essa informação por vários motivos. Para querer amedrontar quem são os adversários, como você bem disse, para não perder aqueles que são da base dele, que já estão insatisfeitos e acreditam que essa sucessão será muito difícil. Então, claro, são estratégias políticas que o gestor está usando. Agora, de sair batendo no peito, de que está feita a sucessão, de que vai fazer 3 mandatos, 4 mandatos, com o devido respeito, não é a minha forma de fazer política. Eu quero ser gestor do município de Marechal Cândido Rondon lá na frente, com a confiança da população, com a população me escolhendo e sabendo que eu só serei o candidato se eu fizer por merecer e fizer aquilo que a população espera de mim. Essa, pelo menos, é a minha forma de fazer política. É humilde, é sincera, é olho no olho da população e esperando que a população retribua aquilo que eu tenho proposto. Uma coisa é fato, a gente só pode dizer que eleição ganha depois que os votos estão todos contabilizados. Como é que você projeta a eleição de 2024 em Marechal Rondon? Difícil, dura, acirrada? Como que você vê isso? Vai ser uma eleição acirrada, sem dúvida nenhuma. Seja para um lado, seja para o outro, nós vamos ter uma disputa que vai ser bastante considerável. Nós temos, como você bem disse, um governo municipal hoje com uma aprovação considerável também. Nós não podemos destacar e jogar isso fora. Nós precisamos reconhecer que a administração que o atual prefeito tem feito tem sido bastante reconhecida pela população. E é claro que isso reflete naturalmente no candidato que ele vai colocar à sucessão. Agora, é a população quem vai observar quem tem as melhores condições, quem tem as melhores propostas, quem tem a melhor forma e a melhor ideia para gerir o nosso município. Isso vai depender exclusivamente dos olhos da nossa população. Não do prefeito atual, não do vereador atual, não de qualquer agente político, mas sim da população que vai saber, eu tenho certeza, porque sempre soube escolher o melhor para o nosso município. Na sua opinião, o que não pode faltar para que o grupo de oposição, hoje, em Marechal Rondon, tenha uma vitória em 2024? Eu acho que o caminho está sendo construído, o que a gente tem feito, as conversas que a gente tem tido, as lideranças que a gente tem buscado, o apoio popular que a gente tem tido, que é gigantesco, isso é o que precisa para um sucesso na eleição. Como eu disse antes, não é ter prepotência, não é ter arrogância, não é bater no peito e dizer que é o melhor, é estar ao lado da comunidade, é passar a confiança para a comunidade, mostrar quem você é, sinceramente, verdadeiramente, com o peito aberto, com o olho no olho da população, com fé, com a família, com os amigos, e mostrando que é possível fazer uma gestão ainda melhor para o nosso município, sem desmerecer quem passou lá para trás, sem desmerecer o atual gestor, sem desmerecer o anterior gestor, ou qualquer um que tenha passado na história de Marechal Cândido Rondon. Como eu disse, a gente precisa reconhecer que todos os prefeitos do nosso município, por melhor ou pior que tenham sido, fizeram alguma coisa, contribuíram alguma coisa. Até porque, como eu disse, tem 300 milhões na mão. Com 300 milhões na mão, se não tiver obras, é de se chamar atenção. Então é natural que se tenham obras, é natural que se tenham projetos e coisas acontecendo. Agora, sem desconsiderar isso, a gente precisa pensar e mostrar para o cidadão de rondonense que, além do que está sendo feito, pode ser feito muito mais. E é assim que a gente tem construído essa pré-candidatura com o grupo de oposição, mostrando que nós não queremos em momento algum desprezar aquilo que foi feito, mas que nós temos condições de fazer muito mais para o nosso município. Arion, primeiro semestre se foi, vocês começaram agora o segundo semestre na casa nova, da Câmara. Isso dá um gás diferente? Como é que está isso? Qual que é o balanço que você faz aí desse primeiro semestre? O que esperar agora desse segundo semestre aí num sede nova, com muito mais possibilidade do vereador atender o cidadão, num espaço mais adequado? A gente tem uma legislatura agora nesse período mais atuante do que nunca. Eu não falo só de mim, eu falo de todos os 13 vereadores que são atuantes como nunca se viu em Marechal Cândido Rondon. Tivemos já, claro, vereadores magníficos no passado, mas eu vejo que o grupo que hoje está na Câmara de Vereadores tem feito um trabalho harmônico e interessante que tem contribuído muito para a comunidade de Marechal Cândido Rondon. E um grande passo que se deu no Poder Legislativo foi, de fato, a inauguração do novo prédio da Câmara de Vereadores. Não para atender o vereador, mas para atender a população. Como a gente diz, e ontem foi muito conversado até sobre isso na sessão da Câmara de Vereadores dessa segunda-feira, antigamente as pessoas que buscavam a Câmara de Vereadores eram atendidas na rua.
Às vezes a pessoa tinha um assunto mais delicado para tratar com o vereador, a gente atravessava a rua, ficava na frente do muro para poder conversar isoladamente com a pessoa. Já vi vereadores atendendo a população dentro do carro, com as janelas fechadas, porque não tinha um espaço adequado para isso. E agora se dá dignidade ao cidadão que precisa do atendimento do vereador. É um grande passo, é uma grande novidade para Marechal Cândido Rondon, que, como eu disse, faz com que as pessoas tenham mais respeito, sejam mais bem atendidas, tenham mais dignidade no trato que é dado pelo poder público do nosso município. Arion, foi um prazer recebê-lo aqui, falar de política, eleições, falar do seu trabalho aí na Câmara de Vereadores, essa nova fase, né, do Legislativo com Casa Nova. Se de repente a gente não falou algo aí, fique à vontade para colocar as suas considerações finais. Eu só quero agradecer, Ana, pela oportunidade, sempre pelo espaço que vocês dão a nós, que estamos na frente dos trabalhos políticos do nosso município, e quero também me colocar à disposição para sempre estar contribuindo, conversando com vocês, estando à disposição da nossa comunidade para aquilo que for necessário. Como eu disse antes, nós estamos construindo uma pré-candidatura a prefeito de Marechal Cândido Rondon, e o que eu quero é estar ao lado da nossa população. Eu quero contribuir para o nosso município, eu quero acreditar que o nosso município pode ser muito mais do que é hoje, e eu preciso das pessoas ao meu lado para isso. Então, eu estou à disposição de vocês, estou à disposição de toda a nossa comunidade. Obrigado mais uma vez pelo espaço, que Deus abençoe a todos os nossos rondonenses, a todos os integrantes do nosso município, e me coloco, como sempre, à disposição de vocês para o que for necessário. Nós que agradecemos. Nós vamos ficando por aqui, obrigado pela sua companhia. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O presente, você bem informado.